Foi. Foi. Fala, pessoa do outro lado da tela, tudo bem com você? Sou eu, B. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Não esqueceu dessa vez. Não. Foi proposital, tá? Foi tudo friamente calculado. Entendi. É eu. Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu comentário aqui embaixo conforme o vídeo for passando, o que você achar sobre o que eu estou falando. E espero que vocês gostem do vídeo. Dessa vez a gente vai tentar falar sem roteiro, porque surgiu um assunto assim na minha cabeça que eu achei, caramba, preciso falar sobre isso. Aí eu decidi que eu não ia escrever um roteiro. Mas também não sei se vai dar certo. Assiste aí pra ver. Como se desse certo quando você escreve o roteiro. Parou. Eu fiz um vídeo sobre me assumir, e aí eu imagino que... Eu tenho que parar de olhar pra cima pra pensar, né? É. E aí eu imagino que vocês devem ter pensado sobre qual é a minha letra do LGBT. E se você pensou que é a letra L, tá certinho. Ah, não. Não é. É provavelmente o que todo mundo pensa, e às vezes é o que eu falo, mas não é. Eu me assumi como bissexual, e eu ainda considero a letra B porque eu tenho em mim a necessidade de experimentar certas coisas com o homem. Porque é uma questão, acho que, de muito conhecimento interno. Como não é uma coisa que é trazido pra gente desde sempre, é muito difícil você realmente entender o que você tá sentindo, os desejos que você tem. Tem mulheres que realmente não precisam disso e tudo bem, a mulher é lésbica, ótimo. Mas tem mulheres que passam por um processo de ainda não entender completamente. E tudo bem também, tamo aí pra aprender sobre nós mesmos. Você é a B. Escreve B. Ha! Eu sou bi atriz. Eu sou bi e atriz. Genial! É complicado porque ao mesmo tempo que a gente pensa que a gente não devia precisar se assumir, eu falei se assumir no outro vídeo, mas não é uma expressão que eu gosto. Porque eu também acho que a gente não devia ter que se assumir. Uma pessoa hétero não precisa assumir que ela é hétero. Porque ela tá na norma padrão da sociedade, né? A normatividade imposta pela sociedade. E ninguém vai achar estranho, por exemplo, se o meu irmão aparece namorando uma menina. Então ele não tem que assumir nada. E isso deveria ser o que todo mundo deveria fazer, mas ainda não é. Eu gosto de pensar que a gente tem dois mundos, existem dois mundos. O mundo ideal e o mundo em que a gente vive. Alô, Platão. No sentido de que existe um mundo que a gente quer viver, um mundo em que realmente não devia precisar se assumir. Todo mundo ia ser o que quisesse, topíssimo e tá tudo bem. Mas a gente ainda não tá nesse mundo, a gente tá trabalhando pra que esse mundo exista. Então a gente ainda tá no mundo real, onde viver fora da normatividade imposta pela sociedade ainda é uma questão que impõe um conhecimento, um autoconhecimento e principalmente impõe riscos, porque pessoas ainda morrem por fugir dessa normatividade imposta. Complicado. Eu entendo a ideia da pessoa que não quer se rotular porque pensa, eu sou um ser humano e isso é o que importa, eu não preciso de um rótulo porque ninguém precisa saber das minhas questões íntimas. Porque realmente, se rotular na sociedade não deveria ser importante porque é uma intimidade da pessoa. O seu desejo sexual ou o seu desejo sentimental não tem nada a ver com a vida dos outros, então por que eles teriam que saber disso? A sua genitália não tem nada a ver com a vida dos outros, mas em algum momento a sociedade achou que era importante definir a genitália da criança quando ela nasce, porque as pessoas têm uma certa fixação por genitálias. Você pergunta pra pessoa, é menino ou menina? É um bebê. É um bebê? Mas é de que gênero? Bebê. Tem vários gêneros, mas os três principais são menino, menina e foda-se a sua opinião. No final das contas, é por isso que é importante a gente se rotular ainda.
Porque enquanto a nossa existência, a nossa performance na sociedade depender de padrões impostos e o que fugir dessa norma foi uma coisa que colocará a nossa vida em risco, é complicado. A gente ainda está vivendo uma ação política, nossa vida ainda é um ato político. Então, se rotular faz a gente fazer parte dessa luta. E mesmo dentro das siglas da sigla LGBT, ainda tem vivências diferentes, ainda são vários recortes diferentes. A vivência gay é diferente da vivência lésbica, que é diferente da vivência bi, que é diferente da... Que é diferente da vivência trans. Eu não sei falar. Então ainda são vários recortes e cada recorte é um ato político e ao mesmo tempo todos eles são parte do LGBT. Mas ainda assim é muito importante manter esse rótulo para que a gente consiga fazer a nossa luta particular e ao mesmo tempo em grupo. Eu vi um post de uma menina falando que esse negócio de orgulho LGBT separa as pessoas. Acho que você mesma que falou disso em algum lugar. E aí eu fiquei tipo assim, o ponto é exatamente juntar. Exatamente. Eu acho que ela não tá entendendo o bagulho aqui. Não, as pessoas usam isso tanto no movimento racista, né, quanto no movimento antifeminismo, quanto... Quer dizer, não são movimentos, mas são pessoas que vão contra o movimento antirracista ou contra o movimento feminista. Vem com essa ideia de que não, somos todos seres humanos, e somos mesmo. E deveríamos ser tratados todos como seres humanos, mas ainda não somos. Ainda tem recortes diferentes, ainda tem vivências diferentes. Cada indivíduo no mundo tem uma vida diferente. Imagina cada indivíduo que lida com preconceitos, que lida com todas essas questões que a vida impõe e que quebrar as normas dessa vida impõe. A sociedade tem um monte de normas que são definidas pela genitália da pessoa, e você tem um padrão do que você tem que performar diante da sua genitália. E quando isso quebra, é muito confuso para as pessoas. Eu entendo que é confuso, porque é a quebra de vários costumes que as pessoas viviam. Mas, ao mesmo tempo, o confuso não significa que você tem que ir contra, não significa que você tem o direito de negar a existência daquela pessoa, de negar o direito daquela pessoa de viver ou de ter boas condições de vida. Então as pessoas levam essa confusão para um lado preconceituoso, para um lado de que a pessoa não merece viver porque ela tá agindo como... Sei nem falar. Ela tá agindo fora do normal. E normal, quem define o que é normal? Essa é a questão. Quem que define o que é normal? Quem? É um assunto que me deixa nervosa. Mas é isso. Se rotular ainda é uma coisa muito importante. E demanda muito autoconhecimento. Então eu acho que tudo bem, você ainda tá num processo. Ó o processo aí de novo. Você ainda tá num processo de se conhecer e se entender dentro dessas letras, dentro desse recorte diferente do que a sociedade impôs pra você. Eu mesma me assumi como bissexual. E eu ainda me considero bissexual por essas questões que eu falei. Mas tudo bem se em algum momento, tipo, faz tempo que eu não tenho relação com um homem. Então tudo bem se em algum momento eu perceber, não, realmente eu tenho interesse por mulheres e é uma coisa confusa. Porque também tem aquele negócio de que a gente não pode definir por quem a gente vai se apaixonar. São muitas individualidades pra gente definir. Não, eu nunca vou me apaixonar por um homem, eu nunca vou me apaixonar por uma mulher. Isso é muito complexo. Aí acontece, você fica tipo... Pronto! É muito complexo a gente definir um rótulo, mas ainda é uma questão muito importante. Nós estamos trabalhando por um mundo em que isso não seja necessário, porque não vai ser importante, somos todos seres humanos realmente, mas ainda estamos nesse processo, nessa caminhada, então faça o que for possível para você se encaixar em uma parte do movimento, para que você possa lutar por isso com garra. Não é garra a palavra que eu quero, mas vocês entenderam.
Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Um beijo pra quem quiser e se cuida do lado daí. Antes de mais nada, não esquece de deixar... As pessoas são ridículas. Morte ao ser humano.